Abra comigo a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 21. Mateus 21. Do versículo 18 em diante. Mateus 21, de 18 em diante. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Pai querido, nós precisamos ler essas palavras e não tê-las em nosso coração como apenas um relato histórico. Essas palavras, ó Deus, elas são vida. Elas são, ó Deus, a expectativa daquilo que hoje Tu queres realizar nas nossas vidas. Por isso, Pai, não deixe que a Tua palavra se transforme num livro histórico, mas nós queremos viver aquilo que a Tua palavra diz hoje em nossas vidas, em nossas famílias, no nosso trabalho, em tudo que fazemos, ó Deus, que a Tua palavra frutifique em nós e através de nós, e o povo de Deus diga amém. Você pode tomar o seu lugar, querido? O poder da oração da fé. Queridos, nós às vezes começamos a nos distanciar do projeto de Deus para as nossas vidas e nós não percebemos que isso está acontecendo. Há muitos cristãos hoje que perderam a confiança, a fé, a esperança nas promessas que o Senhor Deus nos faz através da sua palavra. Mas é interessante quando muitas vezes, quando Jesus estava para curar alguém que se aproximava e pedia: Senhor, tem misericórdia de mim, o Senhor Jesus, ao invés de simplesmente dizer seja curado, ele fazia primeiro uma pergunta: você crê que você pode ser curado? Você crê que eu posso operar isso na sua vida? Aí quando a pessoa respondia sim, eu creio, Jesus respondia e dizia: então seja feito conforme a tua fé. Por que Jesus fazia todo esse processo? Ele podia simplesmente impor as mãos, dizer, decretar a cura na vida daquela pessoa e pronto, né? Mas Jesus fazia questão de nos mostrar, de nos dizer que a atitude de fé, a confiança em Deus, a intenção não apenas de receber uma oração, mas a certeza de quem vai receber o poder de Deus sobre a sua vida para curar, é muito importante quando nós estamos fazendo o que vamos fazer aqui nessa noite, ao orarmos e ungirmos os enfermos. Aí mesmo no livro de Mateus, se você voltar no capítulo 8, no livro de Mateus, no capítulo 8, no versículo 10, Mateus 8, 10. A palavra de Deus diz assim: ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Ao passo que filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o seu servo foi curado.
Essa é a história daquele centurião que foi procurar Jesus e dizendo: eu tenho um servo que está doente em casa, a doença dele é muito grave, né? E ele disse: eu não sou digno nem que entres na minha casa, porque ele sabia que os judeus, né, não costumavam frequentar a casa dos romanos. E ele disse: mas tem misericórdia do meu servo que está nessa situação. E outra coisa, ele disse: eu creio na autoridade de Deus na sua vida, porque ninguém pode operar os sinais que tu operas, né, se não for por Deus. E por estar eu aqui e ser eu um soldado romano, um centurião, que equivalia ao cargo, né, ao posto de um capitão do exército, porque ele controlava uma companhia de soldados, ele disse: eu entendo sobre esse assunto de autoridade, porque eu estou debaixo de autoridade e tenho pessoas debaixo da minha autoridade. Se eu disser a um servo vai, ele vai. Se eu disser ao outro fica, ele fica. E eu entendo que a palavra de autoridade funciona. E eu sei que tu tens autoridade para dizer ao meu servo que ele seja curado. Olha, quando esse homem falou isso, Jesus se dirigiu aos discípulos e disse para ele: olha, vocês estão vendo o que eu ouvi? Vocês estão ouvindo o que eu ouvi? Pois nem em Israel eu achei uma fé tão fundamentada como essa, no princípio da autoridade, do poder de Deus, da ação de Deus. E aí Jesus diz de novo aquela frase que eu falei com os irmãos: seja feito conforme a tua fé. E naquele momento, ele não chegou nem em casa, naquele momento o servo dele, o rapaz que o servia, já estava sendo curado lá na sua casa. Então, irmãos, a gente tem que ouvir essas coisas, ler essa palavra e acreditar que ela não foi um negócio para ontem, mas ela é algo para hoje nas nossas vidas. Aí em Mateus, ainda em Mateus, capítulo 9, versículo 27, olha como a palavra de Deus é rica nesse sentido, né? Mateus 9, 27, diz assim: partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isto? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos e dizendo: faça-se-vos, essa palavra é difícil, né? Faça-se-vos conforme a vossa fé. Queridos, ele havia acabado de sair da casa de Jairo, onde ele curou a filha de Jairo, que era um dos chefes da sinagoga. E indo Jesus na direção da casa onde ele iria pernoitar, esses cegos estavam dizendo: tem compaixão de mim, de nós. Jesus simplesmente diz: vocês creem que eu posso fazer isso na vida de vocês? Sim, nós cremos. Então seja feito conforme a fé que vocês possuem. E abriram-se-lhes os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. E saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Jesus não fazia questão de publicação do milagre, ele não fazia questão de propaganda do milagre, mas ele queria sim que aqueles homens desfrutassem do milagre que foi preparado por Deus para abençoar as suas vidas. Eu entendo que não é a propaganda do milagre, mas é o que Deus faz na sua vida. Certa vez, um desses homens que foram curados por Jesus, as autoridades judaicas lhe perguntaram, né? Mas você está curado? E ele disse: eu só sei de uma coisa, eu antes não enxergava e agora eu vejo. Ele não estava colocando em questão, né, como aquilo aconteceu, mas ele estava ali relatando um fato: eu era cego, agora eu vejo. Queridos, Deus tem o desejo de continuar fazendo coisas tremendas no nosso meio. Por isso Jesus, ele sempre aproveita a oportunidade para nos ensinar, como ele ensinou os seus discípulos a respeito dessas coisas, a importância da oração acompanhada de uma fé verdadeira. Tudo que vocês orarem,
crendo, como nós lemos no primeiro texto, vocês vão receber palavras que Jesus deu aos discípulos, né? Agora, isso é para aquele dia? Não, é para hoje, é para sempre. E se não fosse, Jesus mesmo não teria frisado, né, que aquele que crê em mim fará as obras que eu fiz, e maiores ainda fará. Ou seja, ele não estava encerrando o milagre no seu ministério, como que dizendo, não, eu vou para o Pai e os milagres encerraram. Não, ele disse, vocês vão impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Vocês vão falar novas línguas. Vocês vão repreender demônios, vão libertar pessoas. Ou seja, ele estava ali nos dizendo que hoje ele quer continuar fazendo isso nas nossas vidas. E dizendo também que ele não limitou o que ele fez como sendo o limite do que nós poderíamos fazer. Vocês poderão fazer o que eu fiz e vão poder fazer coisas maiores ainda. Eu fico pensando o seguinte, como que um Deus, né, que é grandioso, tremendo, maravilhoso, infinito, como que esse Deus pode dizer a nós que nós podemos fazer obras maiores do que ele fez? Irmãos, quando eu paro para pensar nessa possibilidade, eu analisando o ministério de Jesus, que andou por sobre as águas, né, que disse ao morto, né, depois de 4 dias, vem para fora, sai da sua sepultura. Esse mesmo Jesus que impôs as mãos sobre aquela menina que estava morta, e ela ressuscitou. Amados, quando eu olho tudo isso, e eu vejo esse Deus dizendo, eu quero fazer coisas maiores ainda através de você. Você pode fazer maior do que isso. Basta apenas que você creia. Eu não tenho como dizer que o que Jesus fez parou naquele tempo. Estava exclusivo para o seu ministério. Mas ele deixou bem claro que isso ainda hoje é disponível para as nossas vidas. Quando nós nos reunimos aqui hoje, baseado naquilo que Tiago ensina na sua epístola, lá em Tiago capítulo 5, se você puder e quiser abrir comigo, eu quero te mostrar que Tiago repete as mesmas palavras. Tiago toca no mesmo assunto, ele fala da mesma coisa. Tiago capítulo 5, versículo 14. A palavra de Deus diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam a oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. Agora presta atenção, a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. A oração da fé, mais uma vez esse termo, né? Oração e fé. Não tem, irmãos, outro caminho. E eu quero dizer para você que o agente do milagre não é o óleo, como alguns acham que o óleo é que é o segredo, né? E alguns acham, não, esse óleo aí que vocês usam na igreja, esse é o segredo do milagre. Não é, irmãos. Por isso, quando alguém, né, tenta usar esses objetos para vender óleo, seja lá o que for na igreja, e as pessoas levarem para casa achando que o agente do milagre é o óleo, não é o óleo. Ah, então o agente do milagre são os presbíteros, no nosso caso aqui os diáconos. Também não. O agente do milagre é a oração da fé, porque senão estava escrito aqui, e o óleo vai salvar o enfermo, e se houver cometido pecado, serão perdoados. Aí o presbítero vai salvar o enfermo, não é o óleo, não é o presbítero, nem no nosso caso os diáconos. O que vai salvar é a oração da fé. Tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. E a palavra de Deus ainda diz, se 2 entre vós concordarem sobre alguma coisa, isso vos será concedido. Então, quando nós nos reunimos como igreja aqui nessa noite, família de Deus, povo de Deus, estamos declarando juntos que cremos no milagre de Deus sobre as nossas vidas.
Quando vocês estiverem impondo as mãos na direção dos diáconos que vão nessa noite, né, e dos pastores que vão nessa noite orar por você, você está declarando que você crê que esses homens e mulheres podem ser usados para te abençoar. Você está declarando isso. E você está declarando: Senhor, eu confio que ainda hoje, esse ato que foi promulgado aqui por Tiago, né, a oração, a unção, ele funciona nas nossas vidas. Você sabe por que nós temos ministério de libertação na igreja? Por causa desse versículo 16 aí. Olha aí. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes o quê? Curados. Por quê? Porque muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, né? E aí você diz assim: mas eu não me considero justo, eu sou cheio de pecados, eu sou cheio de defeitos. Que maravilha, né? Tiago também sabia disso. Então o que ele fez? Ele logo a seguir no versículo 17, ele diz assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E esse homem, sujeito às mesmas fraquezas que nós temos, e a gente sabe que ele era sujeito, até porque Elias, ele pediu para Deus matá-lo, porque ele não aguentava mais as pressões, e ele chegou a dizer: não sou melhor do que os meus pais. O que Elias estava querendo dizer com isso? Eu também sou falho, eu também sou humano, eu também sou pecador, eu também passo por medo, por angústias, porque temendo a morte, ele fugiu para não ser morto. Mas esse homem orou com instância. Instância significa com fé, com perseverança. E Deus ouviu a sua oração. E de novo ele orou. E o céu deu chuva e a terra fez germinar os seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vós desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Irmãos, isso não dá para fazer sozinho dentro do seu quarto. Não dá. Tem coisa que a gente tem que fazer em comunhão. O ministério que trabalha nessa igreja com libertação, com cura da alma, trabalha em cima desse projeto aqui. Confissão de pecados, oração, tá? E libertação. Não tem nada mais do que isso. Nós não somos autorizados por Deus, né, a fazer mandinga na vida de ninguém. Porque tem gente que entende libertação como um negócio meio mandinga, né? Não, não é não, irmão. É confissão de pecados, oração e ponto. É o que a Bíblia diz que a gente faz e que manda fazer. Mas nessa noite, nós vamos orar também por pessoas que estão com enfermidades na alma. Tem gente que é crente, é servo de Deus, é salvo, vai passar a eternidade com Deus, mas hoje está com uma tremenda tristeza profunda no seu coração. Não consegue viver bem, não está em paz, não tem alegria. Muitas vezes, quando vem à casa do Senhor, vem pela graça, pela misericórdia, se arrastando para chegar a esse lugar, porque você anda sem paz, sem alegria e com uma tristeza às vezes que você não sabe por que você está tão triste. Algumas pessoas até sabem, mas não conseguem se livrar do motivo da tristeza. Então hoje nós vamos estar orando não só por enfermidades do corpo, né, mas também por enfermidades da alma. Pessoas que estão enfermas na alma, que estão vivendo um momento de tristeza e não querem continuar vivendo assim. A palavra de Deus diz que nós podemos, né, conquistar essa alegria, porque essa alegria é de Deus para a nossa vida. Alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez eu vos digo, alegrai-vos. A alegria de Deus é a nossa força, irmãos. Então, não tem por que você dizer assim: ah, é isso mesmo, eu tenho que viver triste mesmo, angustiado. Não. Não, mas são os problemas da vida. Aí eu pergunto, quando é que a vida vai deixar de ter problema, irmão? Se a vida não vai deixar de ter problema nunca, porque a vida sempre nos traz problemas, todos os dias, alguns problemas nos visitam, quer nós queiramos ou não.
E aí nós vamos colocar na presença ou na ausência desses problemas a nossa alegria? Não. A alegria é do Senhor na nossa vida. Haja o que houver, caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. É isso que o salmista quis dizer, né? Não é que você não está sujeito a uma bala perdida, não é isso, mas é que essa tristeza, essa angústia, essa depressão, essa mágoa que às vezes toma conta do coração de muita gente em nossos dias, você é protegido sim por Deus dessas coisas. Ele que te guarda, o guarda de Israel guarda a tua vida, e a Bíblia diz que ele não dorme, ele não dorme. E hoje, queridos, nós vamos estar orando por isso também, por pessoas que estão com problemas na alma. Não é que você está longe, né, do que Deus quer para a sua vida, mas é que você está vivendo um drama hoje, e você está vendo que isso está afetando você na sua casa, na sua família, no seu trabalho, e às vezes até como crente, na casa de Deus. Tem gente que não se envolve com nada na obra de Deus, sabe por quê? Tristeza. Sofreu, teve uma decepção, teve uma desilusão nessa área, e aí resolveu, não quero mais me envolver com nada, porque a gente acaba sofrendo. Amados, a obra de Deus sempre envolve sacrifício, sempre envolve sofrimento, porque quando você se envolve na obra de Deus, você o faz para abençoar outras vidas. E aqui está dizendo: sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá a multidão de pecados. Você acha que isso é de graça, irmão? Você acha que você vai fazer isso e não vai passar por luta, não vai ter problemas? Lógico que vamos ter, mas a palavra de Deus diz que nós devemos ser sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho nunca será vão, não será vão. Então, alegra-te, fortalece-te, e que nessa noite essa unção com óleo seja uma cura de Deus, tanto para o seu corpo físico, quanto para o seu emocional, para a sua alma, e que você possa sair daqui nessa noite dizendo: eu sinto que eu fui curado em nome de Jesus. Mas essa vinda até o altar, queridos, responde primeiro aquela pergunta que Jesus fez para os discípulos: vocês creem? Aquela pergunta que Deus fez para os 2 cegos: vocês creem? Aquela pergunta que Deus fez para o centurião: você crê? Sim. E ele baseou a fé na autoridade que Jesus possuía. Interessante, né? A gente saber que Deus tem autoridade na nossa vida para mudar as circunstâncias. Que nessa noite você possa fazer isso. Não venha para o altar para dizer assim: fazer o quê, né? Vou lá, o irmão vai orar por mim, né? Quem sabe, né? Não, querido, não. Nessa postura nada vai acontecer. Eu vou hoje lá, eu vou ao altar de Deus. Deus vai usar um homem de Deus, uma mulher de Deus, não sei quem vai orar por mim nessa noite, né? Esse processo que a gente faz aqui é muito interessante, que ninguém sabe. Vai chegar ali na hora, vai ter alguém liberado para orar por você. Tá? Não tem aquele negócio: eu quero aquele irmão ali porque eu acho que ele é mais consagrado. Não tem isso, irmão, não tem isso, né? Deus, ele age nas nossas fraquezas. O apóstolo Paulo disse: quando sou fraco, então é que sou forte. Por quê? Porque ele tinha noção, ele tinha conhecimento das suas próprias fraquezas. Ele sabia. Paulo, mais do que ninguém, o apóstolo Paulo sabia: eu não sou o cara, eu não sou o cara. Pelo contrário, eu sou o maior, disse ele, de todos os pecadores. Paulo chegou a dizer: o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos os pecadores, dos quais eu sou o maior deles. Então, queridos, esse homem que Deus usou tremendamente, ele sabia da sua condição humana, pecaminosa, falha, mas ele foi tremendamente usado por Deus. E eu creio que nessa noite isso vai acontecer mais uma vez aqui. E quando nós estivermos recebendo a oração, quando nós estivermos orando uns pelos outros, tá? Nessa noite, hoje, quando a gente estava saindo do gabinete ali,
Pastor André disse assim, olha, ontem começou a me doer a coluna, hoje eu estou assim meio travado. Eu falei, então você está na hora certa, no lugar certo, porque nessa noite você vai receber também a oração, né? E nós vamos orar uns pelos outros. Quando acaba a oração aqui na frente, não sei se você já reparou, os irmãos oram uns pelos outros, né? Um diácono ora pelo outro, o pastor ora pelo diácono, ele recebe a oração, é assim mesmo, irmão. Não tem hierarquia não, irmãos, tem não, na oração não tem não, tá? Na oração é o poder de Deus sendo ministrado através da oração da fé, ponto, né? Mas o fulano, não tem fulanos nem beltranos, tá? É o poder de Deus através da oração da fé. Você crê? Então vai acontecer em nome de Jesus. Amém?